Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um Pode Perguntar. Dessa vez eu tô gravando aqui, ó, numa reidinha, né? Ali fora tá pegando muito sol, então eu vim para cá, para dentro do quarto, para mim fazer esse Pode Perguntar. E hoje chegou perguntas aqui sobre a Santíssima Virgem Maria, que coisa boa, né? Que coisa boa estar partilhando com vocês essas formações, né? Muito importante a gente poder saber responder aí as perguntas que nos fazem, né? Então vamos lá. A primeira pergunta, muito interessante, né? O irmão perguntou assim: por que Maria é chamada de esposa do Espírito Santo? Ela não era esposa de São José? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante e para que eu possa responder da melhor maneira possível, primeiro eu vou dar aqui um esclarecimento antes de chegar ao ponto central da minha resposta. Primeira coisa que eu quero aqui falar está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que vai nos dizer assim: pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Unindo também a esse texto, Isaías 55, versículo 8. O Senhor Deus disse: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Queridos, existe aqui, né, algo muito profundo referente ao católico dizer que Maria é a esposa do Espírito Santo. Por que que o católico diz isso? Né? Por que que o católico diz isso? Nós dizemos isso baseando-se em Lucas, capítulo de número 1. Vamos aqui para Lucas 1. Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo 28, né? Se pegar aí a partir do versículo 28, certo? A anunciação, ali do versículo 26, na verdade. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande homem e será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Em outras traduções, não conheço homem algum, né? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer, né? Que seja feito conforme a tua vontade. Então, por que que o católico ele diz que Maria é esposa do Espírito Santo? Porque está aqui na Sagrada Escritura que por obra do Espírito Santo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz lá em João 1,14.
Então, por isso que nós dizemos que Maria é esposa do Espírito Santo. Só que o que é que acontece? Por que eu li aqueles dois textos antes? Porque aqui se trata de uma exceção, tá? Isso se trata de uma exceção. E São José era o pai putativo de Jesus, né? Na teologia a gente estuda isso, né? São José era o pai putativo, ou seja, o chefe da Sagrada Família. Então, que nós possamos entender que se trata de uma exceção. Aqui não é como a lógica humana pensa, que Maria teve 2 esposos, então isso aí é uma blasfêmia, porque está dizendo que é um adultério, né? Na cabeça dos maldosos é isso, né? Que eles pensam logo em algo extremamente pecaminoso disso. Então o católico ele fala que Maria é esposa do Espírito Santo por este fato, por obra do Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ali não teve como a lógica humana pensa, né? Que São José foi lá, teve relação sexual com Maria e Jesus nasceu. Não, a palavra está dizendo que foi por obra do Espírito Santo. Agora, São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, sim. Não como um adultério, mas ele por ser pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por ele ter ali casado com a Santíssima Virgem Maria, e o casamento deles foi um casamento diferente dos demais. Por quê? Porque existe ali algo muito sagrado, da qual o Senhor predestinou a Santíssima Virgem Maria a viver, que era ser virgem antes, durante e depois do parto, como disse Santo Agostinho. Então, é assim que a igreja nos ensina. E é a igreja que tem autoridade para nos ensinar essas verdades. Conforme diz em 1 Timóteo 3,15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então não é a interpretação dos protestantes, nem a lógica protestante, porque o que é que acontece? O protestante, ele tem uma lógica humana, ele não tem aí a experiência que dentro da Igreja Católica nós temos. Por isso que se diz na Bíblia também que a letra mata e o Espírito vivifica. O protestantismo, ele não tem a igreja para ensinar a verdade. É por isso que tem tantas distorções. Ora, se for para pegar o pé da letra, o que é que acontece? Vão já ter que cortar a mão, né? Porque diz, se tua mão te faz pecar, arranca, né? Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Então, nós precisamos esclarecer isso. A lógica de Deus não é igual à lógica humana. O jeito que Deus pensa não é do jeito que o homem pensa. Então a igreja nos dá esse esclarecimento. São José, esposo de Nossa Senhora, pai putativo de Jesus, certo? Que isso fique claro. E o Espírito Santo, esposo da Santíssima Virgem Maria, nesse grande mistério da encarnação. Entendeu? Não se trata aqui de 2 esposos que ela traiu um ao outro, né? Esse pensamento maldoso vem por parte dos protestantes. Maria foi concebida pelo Espírito Santo, assim como Jesus. Essa é a segunda pergunta. Maria foi concebida pelo Espírito Santo, assim como Jesus, ou foi concebida por pai e mãe, assim como qualquer ser humano? Ora, a relação do pai de Nossa Senhora e da mãe dela foi normal, como um casal, sendo que existiu a Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora foi predestinada por Deus a ser imaculada, certo? Deus a preparou para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe é algo tão sagrado que até Deus quis ter uma, né? Então, aí vem para você ver como o protestante ele não tem esse esclarecimento espiritual, como eles não têm esse entendimento de como nosso Senhor disse, né? Eu não penso como vocês. O meu pensamento, né? Essa de que eu li aqui para vocês, né? De Isaías 55:8, vai mostrar claramente, né? Olha só, que o pensamento de Deus não é o mesmo do que o do homem. Então o que é que acontece? O protestante diz o quê? Ele diz assim: como é que pode
ela ser mãe de Deus, se Deus é eterno? Ora, querido, mas Deus escolheu ela para ser mãe dele. Entenda isso. Então o protestante ele não tem esse entendimento, ele não tem essa espiritualidade. Espiritualidade protestante, ela é pobre. Por quê? Porque nasceu da carne, não foi do Espírito. Não foi do Espírito Santo. Porque se fosse do Espírito Santo, o protestantismo não é a bagunça que é hoje. Então o protestantismo nasceu da carne. Então o esclarecimento que nós temos espiritual, dado pela igreja, vem do Espírito Santo. E não essa bagunça que há no protestantismo. Então aconteceu sim um relacionamento normal entre Santa Ana e São Joaquim, né? Então aconteceu normal, sendo que existiu a Imaculada Conceição, certo? Então ali aconteceu o diferente, né? Não é como qualquer pessoa nasce, mas foi diferente porque ali aconteceu o grande mistério da Imaculada Conceição, certo? Maria teve irmãos e irmãs? Não, Nossa Senhora, ela foi filha única, né? Inclusive há aqui um grande milagre de Nosso Senhor, porque São Joaquim e Santa Ana, eles eram estéreis, né? Eles não podiam ter filhos. E Nossa Senhora veio por uma providência divina, né? Nada para Deus é impossível. Outra pergunta que fizeram, vai dar para mim colocar 4 aqui, porque foi aqui perguntas com respostas pequenas, então vamos para a quarta. A pessoa pergunta assim: como você analisa Lucas 1:28, 1:26 ao 28, da Bíblia dos Testemunhas de Jeová? Eu tô até aqui com ela, eu peguei aqui a que eu tenho em casa, porque eu tenho para estudá-la. E olha só que absurdo, gente. Eu vou ler aqui o versículo de número 28, né, de forma muito específica, que há uma distorção muito grande, né? Olha só como está aqui Lucas 1:28. E ao se lhe apresentar, disse: bom dia, altamente favorecida, Jeová está contigo. Veja, eles não colocaram aqui ave cheia de graça, e nem colocaram alegra-te cheia de graça. Eles colocaram assim, que o anjo entrou e disse: bom dia, altamente favorecida. Então, gente, o que acontece é que os protestantes, eles tentam ao máximo dizer que Nossa Senhora não é imaculada e etc. Porque Maria disse que Jesus é o seu Salvador e etc. Gente, existem 2 maneiras, né? A gente cansou já de explicar isso, de salvar uma pessoa, antes dela cair num buraco ou depois que ela cair. Então, a Imaculada Conceição foi o quê? Nosso Senhor salvou Maria antes de tudo. Tá? Isso lá em Judas 1:24 vai dizer que Deus é poderoso para nos preservar antes de toda queda. Então, aqui até acrescenta aí na resposta 2, né? Da pergunta 2 aqui. Sobre essa questão da Imaculada Conceição. Foi por um milagre, tá? Nosso Senhor predestinou Nossa Senhora para ser imaculada. Ah, Daniel, os protestantes não acreditam nisso. Lógico que eles não acreditam. O protestantismo nasceu da carne. Eles não acreditam que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, mesmo que tenha na Bíblia deles isso, né? Como é que o protestante... Para você ver como há uma distorção muito grande no entendimento protestante, para você ter noção disso, como é que o protestante diz que ele é a igreja, se na Bíblia está dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade? Então quer dizer que cada protestante é coluna e sustentáculo da verdade? Mas espera aí, e o protestante que diz que trabalhar dia de sábado é pecado? E o outro que diz que trabalhar dia de sábado não é pecado? Como é que eles são coluna e sustentáculo da verdade com essas contradições? Tá vendo? O protestante distorce, ele não tem um real entendimento. Por quê? Porque não estão na verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero ter dado esclarecimento a essas perguntinhas que foram maravilhosas. Que Deus abençoe. Compartilhem esse vídeo. E você que quer conhecer o nosso material, você que quer estudar mais sobre como responder os ataques protestantes, entre em contato comigo diretamente aqui nesse WhatsApp que está na tela do seu vídeo. Você fala diretamente comigo e eu te passo os valores dos e-books que eu escrevi. São livros eletrônicos respondendo
aí aos ataques protestantes, gente. Tem um conteúdo muito bom. Também tem uns cursos que eu fiz, muito legal. Então entre em contato comigo que eu passo para você os valores e é uma das formas de você também ajudar a nossa missão. E você que puder nos ajudar financeiramente também através de um Pix, né? Pode depositar aí 10 ou menos, 10 reais ou menos ou mais, não importa o valor, o que importa é a sua intenção. Faça a sua doação e ajude a nossa missão a continuar cumprindo com suas responsabilidades, a manutenção dos nossos equipamentos, as cestas básicas que a gente distribui. Então ajude a nossa missão. Amém? Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Salve Maria.